Vamos continuar, né, o nosso tema. Como nós falamos, é o jeito que nós encontramos de ainda continuar vivendo igreja, ministrando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que aí na sua casa, com seus familiares, com algumas pessoas, Deus vai falar com você. Então preste muita atenção nessa live, não saia, não vá para outra aba, não vá para o Instagram agora, quer dizer, tá no Instagram, mas não vá ver outras coisas no Instagram, ou não vá para o WhatsApp, realmente foque nessa palavra e também transmita para outras pessoas. É isso? Show de bola, gente! Pegar aqui, ó, meu álcool em gel, ó. Então, galera, vamos nos cuidar, é um tempo de alerta, mas uma das coisas que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que esse momento Deus vai reafirmar muitas coisas nas famílias brasileiras, né? Tem gente que às vezes não via a mãe e o pai há meses e morar na mesma casa. Então esse momento até que nos força a estar em contato com essas pessoas e que, quem sabe, a gente possa ter relacionamento com essas pessoas, a gente possa deixar de lado algumas coisas da correria do dia a dia e se edificar, né? Então, não só agora, mas em todos os momentos, durante esses dias que você vai estar em recesso ou algumas férias coletivas que a sua empresa colocou, ou home office também, tira um momento de edificação, tira um momento para ler a palavra, para orar, porque de fato o reino de Deus continua, né? Só estamos vivendo uma dinâmica diferente, mas o reino de Deus continua e coisas incríveis podem acontecer de casa em casa. A igreja de fato, né, se você for ler no livro de Atos, ela começou de casa em casa, né? Algo incrível aconteceu com os discípulos lá no Pentecostes, que eles estavam aguardando numa casa. Quem sabe é o momento que Deus vai falar coisas incríveis e profundas que Ele nunca falou para você num templo. Então Deus pode fazer muita coisa nesse momento. Então eu te convido, cara, de verdade, abre o seu coração, que Deus tem muita coisa para falar com você, amém? Vamos orar mais uma vez, agradecer? Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós estamos aqui numa nova dinâmica, Pai, mas sabemos que a essência, a Tua palavra, ela não muda, ela é a mesma, Pai. Então, que em nome de Jesus, cada pessoa que estiver nos assistindo agora, Pai, cada pessoa que estiver em casa, Pai, com seus familiares, com seus amigos, que o Senhor guarde e realmente faça desse momento um momento ímpar, Pai, um momento diferente, um momento abençoado, Deus. Nós estamos falando sobre a cruz e nós sabemos que nós não somos nada sem a sua cruz, Pai. Então traga essa profundidade ao nosso coração, rasga o nosso coração e que esse sábado venha ficar na história para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para você que é do esconderijo, sabe que nós estamos falando do tema dia após dia, que é um tema que tem o intuito de falar tanto sobre a cruz de Cristo quanto a nossa cruz, a que nós precisamos carregar. Até eu convido você, logo após esse momento, anote no teu caderninho, entra lá no YouTube, coloca esconderijo, dia após dia vai aparecer nossos vídeos lá para você, tanto desse tema quanto dos outros, mas nesse mês em específico, falando do mês de março, estamos falando sobre o dia após dia, sobre a cruz de Cristo. Então está sendo um tema incrível, tanto nos nossos GPs que também estão acontecendo online, quanto nos cultos que aconteceram até então. Foi muita bênção para nós e nós iremos continuar nessa semana no dia 21 de março, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre ser sacrifício vivo, o que a Bíblia fala sobre isso. E eu te convido a abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, tá? Abra lá, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Enquanto você vai abrindo, é muito incrível o livro de Romanos, que é um livro que inspirou muitos dos grandes nomes da história, principalmente quando se fala de protestantes, né? O livro de Romanos é um livro que, por exemplo, fez com que Martinho Lutero, entre outros grandes revolucionários, falando sobre a igreja, leram o livro de Romanos e realmente foram muito impactados. E é muito legal esse trecho que a gente vai ler agora de Romanos, capítulo 12, porque do capítulo 1 até o 11 de Romanos, Paulo teve uma preocupação em falar sobre o que a cruz de Cristo tinha feito, o que o amor de Cristo fez por nós e assim por diante. Paulo estava tentando se aproximar, né, da igreja de Romanos. Não foi Paulo que fundou a igreja de Romanos, mas ele estava tentando se aproximar, né, daquela igreja, daquele pessoal, e ele manda essa carta lá para eles. E até o capítulo 11 ele fala muito sobre Jesus, sobre a cruz de Cristo, sobre tudo que Jesus fez por nós, o peso de tudo que ele fez por nós. E no capítulo 12 ele começa a falar das implicações disso tudo. Então tudo que ele falou no 11, exaltando e falando o nome de Jesus, agora no capítulo 12 ele começa a falar as implicações práticas da nossa vida. E eu te convido a ler como se fosse você recebendo essa carta diretamente de Paulo, recebendo nesse momento. Vamos ler agora o versículo 1 e 2. Olha só: portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Cara, esse texto ele é incrível, ele tem muitos detalhes que a gente precisa entrar para entender, para tirar tudo isso que o texto está querendo nos mostrar. E isso a gente já consegue tirar na primeira linha. Porque Paulo ele fala, portanto, irmãos. Ou seja, muitas vezes a gente quer pregar sobre sacrifício vivo e mudar a mente para muitas pessoas lá fora, mas a grande verdade é que Paulo está falando isso para a igreja. E de fato eu começo a observar que muitos de nós, mesmo estando na igreja, mesmo acreditando na cruz de Cristo, mesmo sabendo o que Jesus fez, ainda não tivemos uma transformação genuína da nossa mente. Então o meu convite para vocês é, nós precisamos transformar e mudar a nossa mente em nome de Jesus. Outra coisa importante que ele fala, rogo-lhes para que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Uma das coisas que é muito legal que Deus falou comigo sobre qual que é o real sacrifício do Novo Testamento, né? Talvez muitas pessoas, talvez você pensou agora, o sacrifício do Novo Testamento é Jesus Cristo. Na verdade não, na verdade Jesus ele é esse meio de campo, vamos colocar assim. Lembra, nós falamos algumas semanas que nós, por causa do Éden, nós fomos totalmente desconectados de Deus. E a cruz, efetivamente, o que ela fez? Ela foi essa ponte, onde nós tínhamos esse relacionamento com Deus. Então no Antigo Testamento, se você for observar, muitos sacrifícios eram feitos por pessoas que pegavam um animal puro, branco, imaculado e ofereciam como sacrifício para Deus. Mas depois, nesse meio tempo, Jesus falou, cara, eu vou resolver isso, eu sou o sacrifício imaculado, como diz Hebreus 10:10, que ele é o sacrifício de uma vez por todas, e Jesus veio por nós. A Bíblia fala que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Jesus foi esse meio de campo e está aberto o caminho para um novo tipo de sacrifício, que é qual? O sacrifício vivo. Antes os animais eram mortos. Agora, os sacrifícios são vivos. É eu e você. E é muito legal que ele fala que o sacrifício é composto por 3 coisas. Quais são? Sacrifício vivo. Agora não há mais morte, Não há mais crucificação. Há sacrifício em vida. Outro ponto muito importante é que agora o sacrifício é santo. Agora sim, nós somos plenamente aceitos por Deus. O sacrifício é santo e agradável. Deus nos recebe como sacrifício vivo e agradável. Esse precisa ser o nosso entendimento, o nosso foco em relação a essa passagem. E uma das coisas mais importantes que ele fala depois, esse é o culto racional. No Antigo Testamento, os animais, eles nem sabiam o que estava acontecendo, eles estavam, iam lá, era morto e pegavam e já era, não sabia nem o que ele estava fazendo. E agora a Bíblia fala que o culto que era de animais irracionais agora é um culto racional. Jesus nos convida de fato a ter um culto racional. E por que isso é tão incrível? Porque existem pessoas que acham que culto tem a ver com pular da mortal para trás. E eu acho que esse tempo é muito propício a gente ler um texto como esse, porque não vai ter chaba na igreja, não vai ter muitas vezes galera falando em línguas à sua volta. É um culto racional. A minha razão: ser cristão não é ser burro, é ser racional. Ser cristão é ser inteligente. Ser cristão é se preparar, é entender as Escrituras. Quando nós entregamos um louvor a Deus, quando nós entregamos um culto, ele precisa ser racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não simplesmente fui jogado no meio do redemoinho e estou indo para onde estão me empurrando. A Bíblia fala que quem é assim são crianças, são meninos que são levados para todos os lados por qualquer vento de ideologias, por qualquer vento de ensinamentos. Mas a Bíblia fala que os filhos maduros de Deus fazem um culto racional. E eu te pergunto, cara, você sabe o que você está fazendo? Você sabe mesmo? Quando você vem na igreja, quando você tem o seu GP, quando você tem a Bíblia na sua casa, você entende a partir da sua razão também o que você está entregando para Deus? Isso é muito importante. As emoções fazem parte, o calafrio faz parte, mas eu te falo que o culto a Deus é racional. Sabe o que você está fazendo, saiba onde você está colocando.
o seu coração, onde está entregando todos os seus esforços, em nome de Jesus. Amém? Vamos seguindo em frente. Ele fala sobre nós transformarmos na renovação da nossa mente, ou seja, Jesus, esse texto pode ser traduzido no grego como metanoia, né? Que é mudança de mente. Quando nós pegamos a nossa velha vida e transformamos ela totalmente para outro lado oposto. Vou dar um exemplo de alguém que teve uma metanoia. Por exemplo, Zaqueu, né? Zaqueu era um cara cobrador de imposto, era um cara que roubava do povo. E o que acontece? Jesus chega na casa dele e Zaqueu fala para ele o seguinte: Jesus, é o seguinte, cara, eu vou devolver tudo. E se eu roubei, eu vou dar muito mais. É isso que é arrependimento, isso é transformação de mente. Para Zaqueu não faria sentido ele fazer talvez serviço comunitário, porque o problema dele era o dinheiro, ele tinha que demonstrar arrependimento no dinheiro. Tem outro exemplo também, quando Paulo também está sendo preso, tem um soldado que bateu um monte em Paulo, deu uma surra nele, e logo depois acontece o que aconteceu lá, e ele fala o seguinte: Paulo, eu preciso ser transformado, o que eu faço para ir para o céu? E Paulo fala para ele, e a Bíblia conta que esse soldado que feriu Paulo, depois disso ele começou a curar as feridas dele, levou ele para casa e começou a limpar as feridas dele e cuidou dele. Isso é arrependimento. É quando realmente você está indo por um caminho e você vai totalmente oposto. É quando você tem problema com masturbação, por exemplo, e você para e começa a se consagrar e ser um homem e quer casar. É quando você roubava, agora você dá. É você mentia, é preocupado em pregar a verdade. Transformação de mente é arrependimento, quando você faz extremamente o oposto que você fazia na sua velha vida. Cara, talvez você está me assistindo e você trair a sua esposa. O que você tem que fazer agora? Cara, você precisa amar ela incondicionalmente. Precisa cuidar dela. Cara, talvez você antes era um avarento. Cara, seja um generoso. Entregue a mais. Tanto para a igreja, quanto para as pessoas do teu convívio, para as pessoas do teu GP e assim por diante. Jesus nos chama para uma transformação da nossa mente. Em nome de Jesus. E além disso, é muito legal que Jesus ele nos transferiu uma responsabilidade. Lembra que eu falei que na verdade agora quem é sacrifício no Novo Testamento é nós, somos nós? E a Bíblia vai contar uma série de histórias que realmente nós agora recebemos a responsabilidade. É como se algumas passagens Jesus tivesse transmitido o bastão para nós. Você já viu aquela corrida nas Olimpíadas lá de passar o bastão? Imagine mais ou menos você com a cruz de Cristo, como se Jesus estivesse correndo com a cruz, ele morreu e entregou para você, e agora você continua dia a dia entregando essa cruz, carregando essa cruz todos os dias. Jesus ele fala lá em João 8, ele chega para a galera e fala: ei, eu sou a luz do mundo. Não é isso que Jesus fala? Eu sou a luz do mundo, isso está lá em João 8,12. Mas uma das coisas mais incríveis é que depois, isso vai estar em Mateus 5, num livro antes desse, no Sermão do Monte, Jesus fala: ei, eu sou a luz do mundo. E agora ele fala o quê? Vocês são a luz do mundo. Jesus nos transferiu uma responsabilidade que era dele para ser nós. Jesus também fala em João 13, ele fala: vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. Em João 13, ele fala: eu de fato sou o mestre. Mas o que Jesus fala no final do ministério dele? Agora vocês vão e fazem discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu os ordenei. Quem é que ensina? Mestres. Jesus realmente ele veio como um mestre, nos ensinou, mas no final do seu ministério ele também nos transmitiu esse bastão. Nós somos convidados a carregar a cruz de Cristo dessa forma, fazendo o que ele nos fez, obedecendo ao que ele nos ordenou. Em nome de Jesus. E eu te pergunto, cara, eu quero realmente que você se analise, talvez você esteja com alguma pessoa aí do seu lado, está com algum familiar. Você é um cristão que transfere responsabilidades? A gente leu aqui no texto de Romanos 12 que nos foi transmitida uma responsabilidade, porque Jesus foi o sacrifício vivo, santo e agradável, mas agora nós somos chamados para ser o sacrifício vivo, santo e agradável. Eu pergunto a você, será que você transmite essa responsabilidade de um sacrifício vivo, santo, agradável para o seu pastor, para o seu líder de GP, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para alguém?
Se você é alguém que transfere a responsabilidade de ser um sacrifício vivo, santo e agradável, você ainda está na natureza adâmica. Porque aquele que transferiu responsabilidades no momento de dificuldade foi Adão. Se a gente for ler lá no Jardim do Éden, o reflexo dele foi transferir responsabilidade, porque Deus veio questionar Adão sobre quem comeu o fruto, e ele fala: foi a mulher que tu me deste. E todas as vezes que a gente transfere a responsabilidade de ser um sacrifício vivo, santo e agradável, nós estamos voltando a uma antiga e uma velha natureza. Isso é muito sério. Porque de fato, cara, nós vivemos uma vida semelhante a Jesus. Cada um de nós tem a responsabilidade de viver uma vida semelhante a Jesus. E isso é muito incrível porque no próprio livro de Romanos, ele vai falar o seguinte, Romanos 2, 24, ele fala: está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é incrível, nós temos a responsabilidade com o nome de Cristo. Se o nome dos gentios é blasfemado por causa da gente, pode ter certeza que o nome de Cristo vai ser exaltado também por causa da gente. Nós somos responsáveis por transmitir esse sacrifício vivo, santo e agradável. Que o sacrifício da igreja, dos filhos de Deus, venha a ser como um perfume nessa terra. Que o nosso sacrifício realmente venha perfumar toda essa terra, venha trazer um tom diferente, venha trazer um sabor diferente, que nós somos sal e luz para essa terra. Essa é a responsabilidade que nós somos chamados. E se nós não vivemos isso, isso nos preocupa muito e nós precisamos nos reavaliar como igreja. Amém, meus irmãos? Amém? E a gente fala muito sobre o padrão do mundo, né? O texto vai falar em Romanos 12, transformem-se pela renovação da nossa mente. E existem 3 pontos que a gente já está conversando há alguns dias aqui, o pessoal do esconderijo, nos GPs e nos grupos de liderança, que existem 3 pontos muito importantes da carne, né? A Bíblia vai falar sobre as cobiças que nos assolam, que nos atrapalham. Isso vai estar lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Ele vai falar... Deu uma travadinha aqui. Ele vai falar sobre 3 pontos importantes. Ele vai falar que nós não fomos chamados para amar as coisas desse mundo. E ele fala que aqueles que estão nas coisas da carne não estão no amor do Pai. E ele cita 3 cobiças. Ele cita a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Isso é muito importante porque a gente começa a entender que isso faz parte do nosso cotidiano, sabe? Essas cobiças que a carne fala e que elas nos afastam porque o mundo implantou um padrão e nós precisamos, como cristãos, quebrar esse padrão, estipular um novo padrão. E a cobiça da carne tem tudo a ver com os nossos apetites, né, carnais, desde o quanto você é viciado em manter seu corpo em forma ou quando você é viciado em não manter seu corpo em forma, você é viciado em comer e tudo mais. Ou também quando você é viciado em querer ter um corpo tão esbelto a ponto disso ser o seu valor primordial, principal. Eu conheço amigos que gastam muito mais com o seu corpo do que gastam com a esposa, por exemplo. Ou que gastam com o seu corpo do que gastam com a igreja, do que investem em outras coisas mais relevantes. Outro ponto importante, ele fala sobre a cobiça dos olhos. Como que estão os seus olhos? Será que quando você olha para uma irmã, quando você olha para um irmão, como que você olha para ele? Que tipo de olhar você tem tido para ele? Ou com os olhos materialistas você tem tido um desejo incessante de ter tudo, né? Até esses dias a gente estava conversando num GP que tem um amigo nosso que ele falou o seguinte: cara, quando eu quero muito comprar algo, eu faço a lei dos 10 dias, uma coisa assim ele falou, que eu quero comprar algo, eu deixo lá marcado, se passou 10 dias e eu não senti mais vontade, passou a vontade, eu não compro, né? Quem sabe é uma coisa que a gente possa usar também para que a gente não gaste tanto, não saia por aí perdendo dinheiro. E outra coisa são as ostentações dos bens, ou a forma que nós nos ostentamos.
E falando a nível de rede social, pode ter certeza que esse mês, principalmente Instagram, TikTok, entre outras redes sociais, vão bombar, né? E eu te pergunto, por que você posta o que você posta? Né? Menina, por que você posta suas pernas, posta sua bunda, posta tudo? Qual é o teu intuito você fazendo isso? E você também, homem, né? Qual é o teu intuito? Postar os seus gominhos, postar o seu braço, postar o que você quiser. Quais são os seus intuitos? Qual é o seu intuito? Você se mostrar na internet. E é uma coisa que nos preocupa muito, porque isso são obras da carne. São coisas que aqueles que são adeptos, aqueles que querem fazer isso aqui por prazer, o amor do Pai não está neles. Cara, quer começar mudando a sua mente, como diz o texto de Romanos 12? Comece corrigindo esses 3 pontos aqui. Eu tenho certeza que a partir desses pontos tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado na sua vida. Em nome de Jesus. O padrão do mundo nós falamos, que é o quê? Livremos-nos das cobiças, do simplesmente prazer acima de tudo que eu quero. Eu te pergunto, cara, você sabe qual que é o padrão de Jesus? O que a Bíblia fala sobre qual que é o padrão de Jesus? O que eles querem? E um dos textos que mais nos impacta, que fala sobre o que Jesus fez por nós, é um texto mundialmente conhecido, que é João 3,16. Que ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, esse texto é lindo, esse texto é incrível, esse texto é uma bênção, porque a gente só pode transformar a nossa mente porque Jesus morreu por nós. Nós só temos a possibilidade de ser um sacrifício vivo, santo e agradável, porque Jesus morreu por nós. Sem a cruz de Cristo, nada é possível. Sem a cruz de Cristo, nada iria acontecer. E eu te falo, mano, aproveite. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção esses dias folheando a Bíblia e preparando esse sermão, foi que João 3,16 é lindo. E é um texto que a gente recebe. É como se nós fôssemos criancinhas, né? E vem o pai dar um presente para nós. Cara, pega aí. João 3,16. Guarda com você. É um presente de Deus para nós. Mas existe um texto que a referência é quase a mesma, só muda um ponto, que o jogo inverte. E que a gente não mais só crianças pequenas que recebe, somos filhos maduros que damos. E a referência é 1 João 3,16. 1 João 3,16 vai falar o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Antes, João 3,16 era o texto que nós recebíamos, agora 1 João 3,16 é quando nós damos, é quando nós entregamos. Se lembra que eu citei o exemplo de Zaqueu, que o arrependimento dele, a transformação de mente dele foi mostrada porque ele fez totalmente o contrário que ele fazia na velha aliança, antes de acreditar em Jesus, antes de receber o amor de Deus. Agora somos nós. Em primeiro momento, de fato, nós recebemos esse amor, e é incrível, é lindo o que Jesus fez por nós. Mas eu te falo que Jesus te chama agora para uma nova maturidade, uma maturidade de filhos maduros, como a Bíblia fala, os ruiós de Deus. Mano, eu te digo que agora a vida cristã é uma vida de um sacrifício vivo. O que é um sacrifício? É morrer. Um sacrifício é perder. Porque quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho vai salvar. E, cara, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu até anotei aqui. Vamos fazer um exemplo que tudo que nós fazemos aqui na vida com Deus é como se fossem materiais de construção, tijolos, telhas e assim por diante, e que tudo que você fizesse aqui fosse construindo uma casa lá em cima. Começa a pensar aí, vamos fazer essa analogia. E eu pergunto para você o seguinte:
Se você for morar na eternidade em uma casa que você está construindo com sua responsabilidade como cristão aqui na terra, você gostaria de morar nela lá em cima? Cara, pensa aí. De verdade. Você moraria nessa casa? Será que você é um pedreiro bom lá do céu, está fazendo uma casa boa? Ou, me desculpe a palavra, você está construindo uma casa porca? Sabe, uma casa que nem porcos gostariam de morar, de tão mal feita que está. Mano, comece a avaliar se de fato você está vivendo isso. É claro que é uma analogia isso aqui, mas deixa eu te falar, a Bíblia fala sobre galardão. Tudo que nós fazemos aqui na terra vai reverberar em recompensas lá no céu. Talvez não seja uma casa, mas talvez seja qualquer outra coisa. Mas pode ter certeza que tudo que nós estamos construindo aqui tem um resultado celestial, tem um resultado lá no céu. Comece a avaliar, comece a se corrigir, comece a trabalhar com novas ferramentas e de forma mais excelente, para que de fato você tenha uma casa muito bonita lá no céu. Em nome de Jesus. E para a gente encerrar esse tempo de mensagem, eu queria ler um texto. E eu quero que você faça que esse texto seja também para você, como se o autor dessa escritura estivesse falando com você e com sua família. Está lá em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 até o 29. Ele fala o seguinte: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não reveleis claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Cara, esse texto resume muito tudo que a gente está falando. Jesus nos chamou para sermos sacerdotes. Se lembra? No Antigo Testamento, só os sacerdotes buscavam a presença de Deus, e agora todos nós temos acesso a Deus, todos nós somos constituídos famílias de sacerdotes. E, cara, que a gente não venha ser como uma família de Eli. A Bíblia conta que a família de Eli, Deus tinha derramado algo incrível sobre a vida deles, a presença de Deus, mas aquela família zombou. E deixa eu te falar, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, mano. Sabe? 2 Pedro vai dizer que se nós conhecemos o amor de Deus e nós não o vivemos de fato, era melhor que a gente nem tivesse conhecido. Era melhor então que a gente fosse pagão do que conhecer o amor de Deus e não viver de acordo. Cara, meu convite para você hoje é olhar e se analisar o seguinte: será que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável? Depois que eu preguei todo esse sermão aqui para você, eu vou ler o nosso texto inicial novamente. E eu quero que você ouça ele com outros olhos. Eu quero que você ouça ele se autoanalisando. Porque é muito fácil a gente olhar, esse cara escreveu para Roma. Mas agora eu quero que você veja e pense assim, cara, está sendo escrito para mim. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você olha para a sua vida e diz, cara, tá tudo errado.
Parece que eu não consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem duas respostas para isso. Talvez a primeira é que talvez você não está conseguindo enxergar com os olhos espirituais que tudo que está acontecendo na sua vida hoje coopera para o seu crescimento, coopera para aqueles que amam a Deus, ou talvez de fato você está se amoldando ao padrão do mundo, porque é uma condição: você só vai usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você viver aos moldes do mundo. Cara, eu queria que você tirasse um tempo agora pra gente orar. Eu queria que a gente tirasse um tempo de reflexão. Eu queria que a gente tirasse um tempo de arrependimento. E eu queria que você fizesse um momento, talvez pode parecer loucura, às vezes você está sozinho no seu quarto, está deitado na sua cama agora vendo esse vídeo. Às vezes você está com alguém. Às vezes você está, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Vamos retomar, tá? Beleza. Só porque é 1 hora aí por dia. Amém. Espera um pouco. Amém. Tá deitado. Amém. Amém. Show de bola. Até a Globo tem problemas técnicos, galera. Cara, continuando aqui, a gente acabou de ler esse texto, Romanos 1 e 2. E eu quero que você faça um momento meio maluco aí. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo e quem realmente está assistindo e focando nisso. Mas eu quero que você que está totalmente atento e com o coração nisso que nós estamos pregando nessa noite. Eu queria que de alguma forma você colocasse a mão sobre o seu coração. Você colocasse a mão talvez sobre um familiar que está assistindo junto. Coloca a mão sobre ele. Passa o álcool em gel, mas coloca a mão sobre ele. Abraça, né? Porque a gente quer orar nesse momento. Quero orar por você, quero orar por mim e por todos que estão nos ouvindo. Pai, todos nós, Pai, independente da distância, independente, Pai, quem está nos assistindo sozinho, com familiares, Pai, nós estamos em espírito de oração, Deus. Pai, que o Senhor venha nos corrigir, Deus. Pai, muda o nosso coração, Deus, muda a nossa mente. Pai, nós queremos viver a Tua boa e agradável e perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a ser um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Que nós venhamos, Pai, derramar, como Paulo fala, como uma oferta de bebida, Pai. Como alguém plenamente entregue em suas mãos, Pai. E em nome de Jesus, Deus, a gente venha se arrepender. Esse tempo que nós estamos aí resguardados em casa, Pai, que venha ser um tempo de meditação. Que o Teu Espírito venha falar conosco, que o Teu Espírito venha nos incomodar, que o Teu Espírito venha nos confrontar, Pai. Sabe, Deus, que venha ser um tempo ímpar, Pai, em nossas vidas, Deus. Pai, nos perdoa, Pai. Eu te peço perdão também, Pai, se muitas vezes eu não tenho transformado a minha mente, Pai. Se eu não tenho me arrependido plenamente dos meus pecados, Pai. Pai, arrependimento, Pai, nós sabemos que não é parar de pecar, mas arrependimento é fazer o que te agrada, Pai. Não é simplesmente parar, Pai, mas é de alguma forma, Pai, fazer totalmente o contrário para a Tua glória. Pai, se eu roubava, Pai, que agora eu venha ser generoso. Se eu mentia, que agora eu venha falar a verdade, Pai. Se eu traía, Pai, que eu venha ser fiel, Pai. Se eu não me consagrava, se eu achava que o reino de Deus era balela, Pai, que agora eu entregue meu coração plenamente por Ele, Pai. Se eu falava mal de alguém, que eu venha bem dizer, que eu venha soltar palavras de bênção, Pai, sobre essas pessoas, Pai. Mas eu te peço, Pai, traga um arrependimento genuíno ao nosso coração, Pai. Eu oro, Pai, por mim, pelos meus irmãos aqui, pela equipe da liderança do esconderijo. Eu oro por todos, Pai, que estão nos assistindo, Pai, em algum lugar, Pai. Nós queremos, Pai, ser essas pessoas
que transformam e não fogem, Pai, da responsabilidade que é carregar o bastão, que é a cruz de Cristo, que é a morte todos os dias, Pai. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração.